Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos do Botequim Virtual, estamos de volta, amigas. Estamos aqui para mais uma entrevista daquelas boas do nosso cardápio, né? Que a gente procura colocar um tempero aí da melhor qualidade para os nossos ouvintes. Hoje já estamos aqui com o Hélio, com a Alana e com o Rodrigo Otávio. E o nosso convidado é o Rodrigo Afonso, conhecido como Kiko, né? Que ele é um empreendedor e articulador do universo da inovação e startups, que é um tema muito sensível aí para esse momento. E, além disso, ele é diretor executivo da Ação da Cidadania, né? É uma das mais respeitadas ONGs do país. Então, a gente dá boas-vindas para a nossa turma e para o Kiko, né? Podemos te chamar assim, Kiko? Claro, Essa por intimidade? favor, Rogério. É isso. Na verdade, quando me chamam de Rodrigo, eu fico preocupado se eu fiz alguma coisa errada. É igual o Rodrigo Otávio aqui. Quando fala Rodrigo, ele já pensa que é a mãe dele dando bronca. É isso, é isso. Fala Rodrigo Otávio é pior. Pior ainda, Rodrigo Afonso, eu já... Ih, pronto, é melhor sair correndo. Exato. Mas então, estamos aqui realmente felizes, sabe? Porque nós estamos, você sabe disso melhor que a gente, né? Uma época muito difícil para a cidadania, né? Agravada aí com problemas políticos, com a pandemia, enfim. Mas eu vou então passar a bola para o Hélio ou para o Rodrigo para fazer a primeira pergunta. Vocês querem? Quem vai primeiro? Vai o Rodrigo ou o Hélio? Rodrigo é mais velho. Chegou primeiro. Né? Rodrigo é mais velho. Tá legal. O Rodrigo é mais velho. Posso fazer, vou testar, vou dar uma pravinha do chopp do Botequim hoje. Beleza. Então, entre os mais velhos e os mais novos, esse paradoxo, eu vou fazer, o Kiko, realmente uma pergunta meio paradoxal. Uhum. Vou perguntar, como é trabalhar, ser praticamente um dos criadores dessa ONG, dessa empresa de sucesso como empresa, com tudo que vocês desenvolveram, e creio eu, que deve ser um grande prazer, uma alegria em trabalho, creio eu que, ao mesmo tempo, o objetivo maior da empresa é acabar, porque a fome teria acabado. A fome, esses problemas que vocês combatem, teria acabado. Que bom um mundo que não precisasse da ação da cidadania. Então, como é esse paradoxo? Crescer, mas torcer. Poxa, o legal mesmo é ser ninguém está precisando do nosso crescimento, é você não ter fome, é você não ter isso. Dá para a fome algum dia acabar? Então, Xará, acho que essa é uma pergunta muito boa e eu sempre trouxe essa frase, que eu não lembro de quem eu ouvi, mas eu adotei ela, de que as entidades de terceiro setor que atuam de forma séria lutam para não existir. Né? A nossa luta é para que a gente não seja necessário. Porque a gente sabe que tem entidades que lutam para se manter, né? E não tem muito foco na resolução do problema em si. E a gente tem muito essa visão de que a gente quer parar de ter que fazer o que a gente faz. Né? A minha história na Ação da Cidadania ela é de longa data, apesar de eu ser diretor executivo da Ação da Cidadania só há 6 anos, o meu pai fundou o IBASE junto com o Betinho. Né? Então, o Carlos Afonso, que é meu pai, fundou, junto com o Herbert Souza Betinho, o IBASE, que é uma das primeiras grandes ONGs depois da redemocratização do país, e que gerou alguns filhos, né? Filhos, além de mim, do Daniel Souza, que é o filho do Betinho, gerou o que é a Ação da Cidadania hoje, e gerou, na época, o Alternex, que era um provedor de internet, que foi o primeiro provedor de internet da América Latina para a sociedade civil. Então, eu já estou nesse processo envolvido de alguma forma, mesmo quando adolescente e crescendo depois da minha vida profissional, que eu fiquei migrando entre terceiro setor e setor privado, acompanhando a Ação da Cidadania e atuando de forma indireta. Né? E há 6 anos atrás,
eu assumi a direção, mas há 2 anos antes, então já tem 8 anos que eu estou de volta, vamos dizer assim, de forma mais profunda na Ação da Cidadania. Eu entrei justamente nesse momento onde a gente estava nesse debate. Quando eu conversei com o Daniel Souza, que hoje é o presidente do conselho, filho do Betinho, ele me chamou para uma conversa dizendo: Kiko, eu sei que você tem uma experiência boa nessa área de gestão, a gente está precisando de uma gestão nova, de uma visão mais moderna para a entidade, já mirando um novo futuro sem fome, né? E a gente quer fazer esse debate interno. Se a Ação da Cidadania deixa de existir, porque atingimos a nossa utopia, que é em 2014, quando o Brasil sai do mapa da fome da ONU, e a Ação da Cidadania já fazia 7 anos que não fazia campanha de distribuição de alimentos, né? E aí eu entrei justamente nesse momento de repensar a entidade para um futuro, olhando outras dores, né? Outras fomes, né? Então, fome de cidadania, fome de cultura, fome de direitos, uma série de outras fomes. E foi esse o foco ao qual eu fiz 2 anos de um processo de consultoria para a Ação da Cidadania, uma construção exatamente de olhar essas outras fomes e tentar, de alguma forma, redirecionar a entidade para esse novo caminho. E aí, quando terminou esse processo, eu entreguei uma consultoria, um projeto, né? A gente refez o estatuto da entidade, modernizou o processo todo dentro. Me chamaram nessa nova eleição de nova gestão para assumir o cargo na chapa de diretor executivo da entidade. E aí pronto, aí começou essa aventura louca de assumir uma entidade que, na época que eu assumi, tinha uma visão muito clara de um outro rumo, né? De uma construção de um país que, em tese, já tinha superado a questão da fome. A gente estava num processo de já discutir a próxima etapa, né? As pessoas já se alimentam, então vamos começar a discutir cidadania, vamos começar a discutir outros pontos que são importantes. Sempre digo essa frase que o Betinho dizia, né? Que a fome é a maior das indignidades do ser humano, porque quando ela está com fome, todos os outros direitos já lhe foram negados, né? Então, a gente estava trabalhando a fome, conseguiu, em tese, resolver a questão da fome, a gente ia trabalhar nesses outros direitos todos. E aí a gente foi atropelado por esse tsunami que é a fome voltando, né? E que não foi por causa da Covid, a gente sabe disso, né? A gente já tem, em 2016, 2 anos depois de sair do mapa da fome da ONU, a gente já começa a sentir a fome voltando no Brasil todo. E os números estão aí para dizer isso, né? A gente salta de 54 milhões de insegurança alimentar em 2014 para 85 milhões em 2018 e 125 milhões em 2020, né? Então, a gente praticamente triplicou o número de pessoas em insegurança alimentar no Brasil num prazo aí de 6 anos, o que é absolutamente assustador e acho que quase único no mundo, de um país que conseguiu sair do mapa da fome da ONU e voltar num prazo tão curto. Então, assim, muito emocionalmente difícil, né? É um peso muito grande, a gente leva um caminhão nas costas, não só pela nossa responsabilidade, mas pela responsabilidade histórica de representar o Betinho, representar a Ação da Cidadania, que não é fácil. A gente tem que manter esse peso histórico muito forte, que é um processo complexo, mas que não tem jeito, né? A gente não tem como fugir desse desafio. Somos a segunda geração, né? Eu e Daniel Souza, a segunda geração das famílias aí lutando pela mesma causa, que é o combate à fome, à miséria e redução de desigualdade no Brasil. A gente vê aí a importância, né, de programas como o Bolsa Família e, ao mesmo tempo, toma consciência de que também tem que haver emprego, né? Que só o Bolsa Família não melhora, não é isso, Hélio? Exatamente. Isso aí é a nossa tá quicando para você, hein, Hélio? É isso aí. Eu estou aqui já. Não tem nada a ver com o Kiko, né? Eu vou tomar todo o tempo do programa só com a pergunta. Não, por favor. Mas deu seu recado, com certeza. Vamos lá, Kiko. Eu sou aposentado do BNDES, tá? Faço parte com o Rogério e mais um colega do BNDES, o Gustavo. A gente faz parte de um trio que a gente desenvolve artigos exatamente sobre isso. O lema dos artigos é 99% univos, né? Porque o mundo está cheio de hipocrisia, descarada, desculpe a palavra, descarada. Vamos lá.
O que está acontecendo agora nessa pandemia? E não foi de agora. Em 2008, se colocou dinheiro de helicóptero para salvar banco e botou um pouquinho para as famílias lá nos Estados Unidos. Né? O que aconteceu de lá para cá? Nunca mais deixou de ter o que se chama quantitative easing, ou seja, rodar a maquininha de dinheiro. Tá? Então, mostrou o seguinte, não há restrição de numerários, dinheiro. A única restrição que existe no mundo, talvez, seja recursos humanos aplicados ao trabalho. Tá? Isso é a única restrição que existe. Dinheiro não existe. Se não existia em 2008 a necessidade, se mostrou que não existia, em 2020 se provou de novo, né? Que se soltou dinheiro, desculpa a expressão, as pampas, pelo mundo. Só aqui no Brasil não acordou para essa realidade, porque nós estamos em outra bandeira política. Não é a boa política do que está acontecendo hoje no mundo. Então, estou dizendo o seguinte, eu, Rogério e Gustavo, nós lutamos por 3 coisas. Renda vitalícia universal. Não é renda básica, não. Renda vitalícia universal para os maiores de 18 anos. Empregador de última instância. Isso é de uma tese dos Estados Unidos, né? Da moderna teoria monetária. E nós incluímos mais outro, a Escola Integral Universal. Tá? Escola Universal Integral. 3 institutos que a gente vai lutar por eles. Por quê? Pela hipocrisia, o mundo já mostrou que dinheiro existe. Não tem mais falta de dinheiro para ter o problema da fome no mundo. Isso não tem. Então, nós temos que lutar contra a hipocrisia, né? Principalmente aqui, com essa renda que eles estão colocando agora, duras penas, né? É ridículo. Mas essa é a nossa utopia. Aliás, a utopia sempre vem de um sonho, e sonho se constrói, né? Claro. Tirando isso, o que eu quero dizer é o seguinte, a pergunta, no fundo, é o seguinte, como o SMT ajuda vocês ainda no problema da fome? Vocês têm aliança com eles? SMT? O que seria o SMT? Desculpe, MST. Ah, perfeito. Desculpe. A gente tem uma atuação... Eu sou muito jovem, jovem. Não, tudo bem. Na fase de esquecer palavras. A gente tem, sim, a gente apoia ações do MST. Tá? A gente tem, enfim, tanto doação de alimentos para eles, às vezes acontece, também a gente tem programas de apoio em relação a alianças de aquisição de alimentos de pequenos produtores, apoio para eles em relação à construção de hortas, etc. Então, a gente tem, sim, uma aliança de atuação com eles. Tá? Mas é óbvio, tudo isso que você falou, Hélio, faz parte de uma mudança que o mundo precisa entender. Né? A gente está num processo, acho que se aproximando de um precipício, né? Onde a acumulação de riquezas está cada vez maior e de uma maneira descontrolada. Né? Tem um economista brasileiro, que eu sempre esqueço o nome dele, acho que é Dário Draubor. Esse mesmo. Ele mesmo, né? Que eu gosto muito dele. Não é Draubor, eu esqueci o primeiro, mas é Draubor. Alguma coisa desse tipo. Ele é muito bom e ele tem uma visão com dados, né? Ele pesquisa muito essa relação da acumulação de riqueza, de como o modelo capitalista novo, né? Esse modelo de grupos de investimento que vão adquirindo empresas e cada vez mais isso vai virando uma maneira meio piramidal, né? Você tem exemplos muito claros no livro dele de você tem uma empresa que trabalha, sei lá, com adubo e aí ela recebe um investimento de uma empresa e aí essa empresa precisa dar um lucro X para esse grupo de investimento, independente do que faça, né? O investidor olha para a empresa como um fundo de investimento e precisa daquele resultado. À medida que a empresa de adubo não consegue chegar ao resultado, ela começa a ter necessidade de gerar receita, porque ela não consegue mais demitir gente, não consegue mais reduzir salário, ela começa a adquirir empresas embaixo dela
que dão lucro, simplesmente para alimentar o lucro do andar de cima. E às vezes a empresa não tem nada a ver com adubo. Compra uma empresa de carro, cria uma financeira, começa a criar produtos financeiros. Então, se você já viu aí a quantidade de empresas que criam seus produtos financeiros, muitos são simplesmente para atingir o lucro para as cadeias de cima, né? Para os grupos de investimento que não têm o menor interesse no que está acontecendo na ponta, com o funcionário, com a produção. A era que a gente tinha de empresas e empresários que tinham a capacidade de dizer, olha, estamos numa crise, deixa que a gente assume o prejuízo, vamos manter nossos funcionários aqui. Isso acabou. Porque o grupo de investimento não quer saber, ele precisa daquele resultado contratualmente, senão você tem uma cadeia de prejuízo enorme. Então, a gente tem atrelado a isso, a gente tem um mercado de trabalho que cada vez mais vai sendo mecanizado, vai sendo automatizado, né? A tecnologia ela é super positiva para o mundo, né? Em relação a trazer avanços de medicina, trazer avanços tecnológicos importantes, mas, ao mesmo tempo, ele traz um modelo de trabalho e renda que não consegue ser absorvido pelas famílias mais pobres, né? Que não têm acesso à educação, que é parte aí do que você está falando. Então, a gente tem hoje uma visão de que o futuro, as pessoas que hoje trabalham em empregos mais básicos não vão ter emprego. E aí entra a questão da renda básica, quer dizer, que você está chamando de renda vitalícia, que é isso aí, quer dizer, é uma renda que vai ser paga, porque não vai ter emprego para todo mundo e ponto. Não é uma questão de meritocracia, de vontade, de melhora da economia. Não, o modelo tende a cada vez mais gerar um modelo de empregabilidade, de conhecimento muito alto, muito elevado de tecnologia, etc. E isso vai retirar grande parte das pessoas, né? O trabalho básico, esse de apertar parafusos, de construir coisas, de fazer coisas mais manuais, está acabando, né? Você imagina, né? Você vai atrair uma empresa para o Brasil hoje, uma empresa de carros, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, esse grupo, esse espaço ali em Resende de produção de veículos, né, que o governo incentivou com um monte de recursos para trazer empresas de carros, a geração de emprego foi ínfima, porque está tudo automatizado, você já tem uma linha de produção de robô, então você injeta lá 10 bilhões de incentivo fiscal para empregar 200 pessoas. Faz o menor sentido, né? Então, é preciso ter um olhar para o futuro, né? A gente tem uma visão mais à esquerda, né, e que trabalha com visões mais progressistas, também tem que se modernizar nessa visão. A gente tem que entender um olhar de futuro de como que a gente vai trabalhar com essas condicionantes, porque elas são inevitáveis, né? A condicionante de que a tecnologia vai substituir o emprego em muitas coisas é inevitável. A condicionante de que não vai ter emprego para todo mundo é inevitável. Então, como que a gente olha para um futuro que a gente vai ter que remodelar o modelo de trabalho geral, né? A tecnologia, isso que a gente está fazendo aqui agora, de fazer uma entrevista totalmente virtual, cada um na sua casa, há 2, 3 anos atrás, por mais que tivesse a tecnologia, não acontecia. Hoje, muita gente está trabalhando de casa. Então, a gente tem que olhar esse processo como um todo e acho que o capitalismo tem uma visão, tem um papel de se colocar melhor em relação a essa pirâmide que está sendo feita, sendo criada, que vai ruir em algum momento e vai ser catastrófica. Eu acho que já há um movimento em alguns setores de enxergar isso, de começar a mudar, mas é um processo que é lentíssimo e não acompanha a necessidade da população que precisa se alimentar hoje, precisa de emprego hoje, né? Então, a gente está num momento que é muito complexo para o mundo de emprego, de geração de renda, do capitalismo em si, que está se perdendo nessa roda enlouquecida de lucro em cima de lucro, e que em algum momento vai ter um freio de arrumação. Não tenho a menor dúvida de que a gente está próximo de um freio de arrumação. Perfeito. Deixa eu só dar uma completada, Rogério. É o seguinte, a gente está num botequim, pena que está sem álcool, né? Então, a gente pode extrapolar à vontade um pouquinho. Estou dizendo, no dia 26, os Estados Unidos vai anunciar os ETs. Está sabendo, né? Não estou sabendo. Mas ele vai anunciar oficialmente a visualização de naves extraterrenas.
Entendeu? Incrível. Eu não sei se isso vai ser para o bem ou para o mal, espero que seja para o mal, porque a última vez que aconteceu umas naves chegando no Brasil, os indígenas acharam que era um barato, né? Aquelas naves chegando pelo mar e Espero que aconteceu o que seja pro bem, né? aconteceu. Pro bem, né? Hein? Você falou pro mal. No mal, esse foi para o mal, mas estou dizendo, eu espero que os ETs venham para o bem, porque no momento que eles mostraram uma nave daquelas que a gente vê em filme americano, pô, olha só, toda a tecnologia bélica no mundo vira zero, não é isso? Eles se colocam em qualquer lugar no tempo, o que a gente aprende deles, né? Então, eu só estou botando isso aqui porque a gente está no botequim virtual, então a gente pode extrapolar essa aqui. Mas aí eu quero explicar um pouco mais da escola Universal Integral, entendeu? Que a gente colocou no nosso projeto, dentro de quebrar a hipocrisia mundial. A hipocrisia mundial que está mostrando é o seguinte: essa pandemia enriqueceu muitos ricos, muito, demais os ricos, né? E matou muito pobre. É isso que está acontecendo. Então, a hipocrisia é o seguinte: se botou dinheiro oficial, emissão soberana, tá? No mundo. Então, dinheiro não falta. E outra coisa, por outro lado, o que você falou aí, a concentração financeira é tão grande que vai chegar a um impasse. Aí nós colocamos, além da renda universal integral, universal, nós botamos o empregador de última instância e a escola de última instância. A escola de última instância, só para falar um pouquinho mais dela, Kiko, é o seguinte: você vai entrar numa escola, em qualquer idade, e você não vai pagar por essa escola, você vai receber. É que nem escola militar. Eu peguei o exemplo da escola militar, hein? Só para dizer que não é extrapolar, a escola militar, você vai ganhar para aprender. E o aprender é exatamente isso que você falou, Kiko. Não é mais aprender só trabalho, porque o trabalho morreu. Com a tecnologia do 5G e da indústria 4.0, você vai falar com a sua geladeira. Olha, ela vai falar para você, está faltando ovo. É isso que ela vai fazer. Nós chegamos a esse estágio. Não tem mais emprego no mundo. Vai ter robô, como você falou. Então, a gente vai chegar a um ponto que a gente tem que discutir isso num debate civilizatório. Entende? Porque, por um lado, dinheiro tem, se mostrou isso em 2020, trilhões e trilhões que foram emitidos, né? E tem gente que precisa se alimentar e precisa, eu não digo mais trabalhar, eu digo ter arte e ofício. Porque a gente não é só comida, a gente é diversão e arte. Mais ou menos isso. É isso. Isso. A gente sabe que dinheiro tem, comida tem, está faltando um pouco de respeito à cidadania, né? Articulação e debate civilizatório. E o debate para essa nova realidade aí da decadência do emprego. Eu queria só esclarecer que o economista que vocês falaram é Ladislau. Ladislau. Por isso que é difícil lembrar, né? O Ladislau fala que as famílias poderiam ter uma renda de 4 mil. Ele pega o PIB e divide pelo número de famílias, dá 4 mil mensal. Há estudos também de que a produtividade atingiu um nível que, com poucas horas de carga horária de trabalho, se resolveria tudo, o que abriria também mais oportunidades, né? Agora, deixa eu aproveitar aqui para vender o nosso peixe aqui do Botequim, que é um dos pratos do nosso cardápio aqui, é peixe, viu? Agora, nós estamos numa parceria muito em sintonia com o que vocês estão falando, né? Com a UF, felizmente, estamos muito honrados com isso, com a UF, com a Prefeitura de Maricá e Niterói, e hoje mesmo vai haver uma live lá, a princípio será interna, mas justamente para discutir as novas formas de trabalho escravo que estão surgindo devido a essa ausência de emprego e essa transformação toda que a gente está vivendo. Mas, Rogério, você tinha que estar lá, hein, Rogério? Eu estarei às 17 horas. São 3 semanas seguidas, viu, Hélio? Quem quiser do nosso botequim participar, é bom. São 3 quintas-feiras, às 17 horas, essa live. Me avisa depois o endereço. Tá, eu mando para você o link, Rodrigo, também a Lana. Bota aí no botequim. Qualquer frequentador do botequim que queira participar vai ser muito bem-vindo. Inclusive o Kiko. Com certeza. O Kiko também vai ficar sabendo, a gente pode passar informações desse projeto que tem muito a ver, né? Agora, Rodrigo, vai você. Kiko. Deixa eu só... Espera um instantinho, Kiko.
Maricá tem dado exemplo nessa pandemia, tem dado Com exemplo certeza. de cidadania. Com certeza. Exato. Só para terminar de vender o peixe mesmo, né? Agradecer aos ouvintes essa audiência, essa participação, porque foi baseado nessa nossa repercussão boa que a UF nos convidou para isso. E lembrar que quem quiser prestigiar nosso programa, a melhor coisa nesse momento é clicar lá, se inscrever no nosso canal no YouTube, Botequim Virtual 2020, e vocês estão dando, nesse momento, o melhor apoio possível para o nosso botequim. Vai, Rodrigo. Kiko, um dos problemas principais da fome, como esse problema principal, e um dos problemas e realmente das vergonhas do Brasil é que o Brasil é um país continental com solo fértil e clima fértil, ao contrário de países pequenos ou países continentais sem solo fértil. Então, você citou, nós citamos a parceria com o MST, com a agricultura familiar, que respeita a natureza, que respeita os ciclos, que faz o que deve ser feito no solo fértil, que vai à lógica do solo fértil de alimentação do ciclo humano e do ciclo natural. Por outro lado, nós temos, nesse Brasil gigante, cada vez mais forte, o agronegócio. Gostaria de saber qual a relação de vocês e de ONGs e de iniciativas correlatas a de vocês com o agronegócio, qual a visão, se há algum tipo de conversa, se há alguma possibilidade do agronegócio, em vez de enriquecer esses poucos 1%, o agronegócio alimentar o país. Bom, é uma ótima pergunta, Rodrigo. Assim, a gente procura sempre ter a relação com os pequenos produtores, né, com as associações e grupos de pequenos produtores, que é o nosso foco, né? Agora, durante as pandemias e esses processos de fome, a gente recebe doação de empresas que produzem alimentos, né, de grandes produtores de alimentos. Camil, empresas de grande porte, etc. Qual a nossa visão, né? Primeiro, a visão óbvia em relação ao agronegócio, que é tudo isso que você, ao contrário disso que você falou em relação à agricultura familiar, né? É um processo que não dialoga com o meio ambiente, né? Está distante do diálogo com o meio ambiente e que tem sido, muito até pela conversa que a gente teve há pouco, em relação a como essas empresas são geridas, elas são empresas que são de fundos de investimento internacionais, acho que são 5 grandes grupos internacionais que controlam o agronegócio de larga escala no mundo inteiro. Mesmo no Brasil, eles fazem parte desses grandes conglomerados, né, financeiros mundiais. Então, são visões de uso da terra e uso, né, dos seus negócios com o único intenção de lucro, né? A visão é óbvia, vamos lucrar o máximo que a gente puder com o menor custo que a gente tem. Isso não importa se tem agrotóxico, se não tem isso eles vão fazer sempre ali no limiar da legislação, né? Isso, infelizmente, tem sido o retrato que tem acontecido aqui no Brasil. Então, é simples de ver, é só você ver os agrotóxicos que têm sido utilizados e liberados durante esse governo, especialmente. Centenas de agrotóxicos são proibidos na Europa, proibidos até nos Estados Unidos, lugar onde muitos desses admiram, né, o liberalismo e tudo mais, mas se colocou aqui um ambiente onde vale tudo, né, para a produção de alimentos, que nós somos o celeiro de produção para o mundo, mas não somos o celeiro de produção para o próprio país, né? Todo mundo, não sei se todo mundo sabe disso, mas é uma informação bastante conhecida, né? 70% do alimento que chega na nossa mesa hoje vem do pequeno produtor, né? E recentemente eu falei sobre isso na mídia. A gente reduziu a área plantada brasileira de arroz nos últimos anos em mais de 50% e reduziu a de feijão em mais de 70%. Se a gente somar arroz e feijão juntos, dá um pouco mais de 10% da área plantada de soja no Brasil, né? Junto, arroz e feijão, dá um pouco mais de 10%. E a gente está com um problema gigantesco durante a pandemia, que é o preço do arroz e feijão disparando, né?
A gente teve um aumento de 70%, 80%. Não foi por causa da pandemia, foi por causa de uma falta completa de planejamento de segurança alimentar e de agrário, né, no país. Não é que a gente pode ter um governo que não consegue olhar e dizer, olha, gente, a gente só está plantando soja e milho no Brasil, as pessoas comem arroz, comem feijão, comem farinha, comem uma série de outras coisas. A gente precisa incentivar a produção desses outros alimentos que são produzidos pelos pequenos produtores. Então, acho que tem duas coisas aí. A gente também não pode olhar de uma maneira geral no mundo inteiro que o agronegócio é uma coisa terrível. Tá? Eu acho que da escala de produção necessária de alimentos para o mundo, a gente precisa de uma produção de larga escala. O que a gente precisa fazer é que esse agronegócio produza de maneira sustentável, respeitando o meio ambiente, respeitando os processos, né, de não uso de agrotóxico, respeitando a saúde da população. É isso que a gente precisa entender. O agronegócio pode conviver com a agricultura familiar de forma equilibrada. Agora, do jeito que é hoje, especialmente no Brasil, é uma coisa totalmente descontrolada. A plantação acontece, o solo é totalmente destruído, se migra para outro solo e abandona o solo anterior, que vai, por décadas, ficar absolutamente improdutivo. Você tem um modelo totalmente voltado para a exportação, você tem a Lei Candir, que beneficia a questão da exportação dos alimentos sem imposto, né, para o país, ou seja, você tem um modelo de exportação brasileiro de ultra incentivo do governo, que são bilhões, se eu não me engano, o Plano Safra, que é de apoio às safras, é de mais de 190 bilhões por ano. Outro dia eu vi uma expressão assim muito interessante, que o Brasil devia deixar de ser o celeiro do mundo e passar a ser o supermercado do mundo. Até porque beneficiaria um pouco essa produção. Aí eu lembro do que o Hélio fala da parte de economia, né? Se você tem, como dizia o antigo governador Leonel Brizola, que muita gente até encarnava um pouco nele por causa dessa expressão, perdas internacionais. Mas se você tem perdas internacionais, tem que vender, fazer um saldo comercial a qualquer preço para cobrir suas contas. E aí o Brasil está um pouco nisso, que gera essa questão também, agrava, né, a questão do agronegócio. Claro. Então, aproveitando esse gancho, eu devolvo a palavra para você, que a gente tem nosso tempo urge. Claro. Eu acho que, assim, concluindo um pouco o que a gente estava falando anteriormente, né, a gente tem hoje um modelo que assim, precisa ser olhado com outro olhar. Né? A gente está, nos últimos anos, a gente estava num caminho de incentivo à agricultura familiar, com projetos muito importantes. Né? A gente pensa na questão das cisternas, por exemplo, que é uma coisa que parece ser simples, mas que é a fonte de água para os pequenos produtores rurais em todo o Nordeste, né? Porque você tem as secas muito profundas. Então, assim, tudo isso está sendo destruído nos últimos anos. Né? E o agronegócio recebendo cada vez mais incentivos. Como eu ia falar, só o Plano Safra para o agronegócio é da ordem de 190 bi por ano. Né? E o investimento para pequenos produtores, ações para pequenos produtores, é na casa dos 7 bi. Né? Ou seja, estamos falando num negócio que dá muito lucro para o agronegócio, tem um incentivo gigantesco no Brasil, paga pouquíssimo imposto, a grande verdade é essa, e que se usa como desculpa a questão de que mas eles consomem muitos produtos, compram muitos tratores, equipamentos, isso move a economia brasileira, etc. Mas a grande verdade é que emprega muito pouco e o dinheiro é muito concentrado em pequenos grupos que são esses investidores internacionais e os grandes empresários brasileiros. Então, assim, de novo, a gente não quer dizer que não precisa ter agronegócio. Precisa ter agronegócio. Acho que alimentar o mundo é uma coisa importante. O Brasil tem condição de fazer isso, mas, infelizmente, ele precisa ser de uma maneira diferente do que é hoje, respeitando o meio ambiente e com foco, um planejamento agrário no Brasil que, primeiro, se dê terra para quem quer produzir, que é uma coisa que é muito difícil, né? A reforma agrária foi absolutamente abandonada nos últimos anos, mas que se tenha um foco de apoio à produção para que o alimento seja balanceado, que a gente consiga entregar arroz e feijão a preços justos dentro do Brasil. Não precisa importar arroz e feijão, isso é uma coisa absurda, que aconteceu durante a pandemia. A gente importou arroz e feijão mais barato que a gente produz no Brasil. Isso é uma coisa que, para mim, é inaceitável. Kiko, duas perguntas, por favor, ainda sobre o agronegócio. Nós sabemos que isso vai passar, essa balança agronegócio, agricultura familiar, vai passar pelos pequenos espaços, pequenos gabinetes, que são a política,
em Brasília, para as leis, e os estúdios de televisão para a mídia, para a opinião pública. Parece que nessa segunda questão da opinião pública, o mundo está um pouco pior do que o mundo do Betinho e do seu pai. Parece que as pessoas estão querendo saber menos do próximo, que se dane se eu tenho e o outro não tem. Como vocês estão aí nesse meio campo político, comunicativo, fazendo essa cidadania para tentar fazer um mundo mais próximo do Betinho e do seu pai? E a segunda pergunta, para os nossos ouvintes, se você puder explicar, é como é o dia a dia da ação da cidadania, que muitos devem conhecer, principalmente quem é aqui do Rio, somente lá o Galpão, no centro da cidade. Como é que está esse dia a dia? Como é que é a distribuição? Quem atinge? Para onde vai? Principalmente nessa roda-moinho da pandemia. Me lembra a primeira pergunta. Kiko, vai te criar mais... Não, vai. Como vocês estão fazendo meio campo, perfeito, já lembrei. gabinete político das leis perfeito, e televisão para avisar o povo que alguém passar fome não é certo, não. Ele deu azar e eu não dei. Eu tenho, ele não tem. Como vocês estão fazendo esse meio campo? Perfeito. Só para complicar mais a sua vida, mas eu sei que seu tempo é escasso, eu acrescentaria, porque na sua apresentação tem aqui alguma atividade com startups. Isso tem sido incentivado em países desenvolvidos e tal. Eu não sei se isso aí está ligado ao projeto da Ação da Cidadania, mas caso esteja, como é que pode ir na linha do que o Rodrigo falou, de usar essa atividade, que é agregadora de valor, que gera emprego nesse momento difícil, né? Para com alguma contribuição para a cidadania ou não. Então, eu posso estar equivocado também. Perfeito. Bom, a Ação da Cidadania tem investido muito nesses últimos anos em advocacy, né, em política pública, em formar cada vez mais lideranças no Brasil inteiro com informação e conteúdo para que eles possam lutar pelos seus direitos nas suas instâncias locais, né? Seja na prefeitura, seja no Estado, seja no governo federal. Então, a gente tem uma ação muito forte de advocacy para tentar trazer e restaurar políticas públicas e criar novas políticas públicas em relação a isso. E a gente tem nas nossas redes sociais uma campanha muito objetiva de esclarecimento da população em relação a todos esses temas que a gente trata. Então, a gente está agora numa campanha, justamente ontem mesmo, a gente colocou nas nossas redes uma postagem falando sobre os estoques reguladores da Conab, que foram destruídos. Né? Como é que isso tem efeito direto na fome no Brasil? Então, a gente está tentando trazer e aproximar a realidade da destruição das políticas públicas para a população em geral. Porque é isso que você falou um pouco. As pessoas... acho que a pandemia serviu para a gente ver o lado bom e o lado ruim. Né? O lado bom é que tem uma parcela da população engajada, que quer ajudar, quer apoiar. Mas tem uma boa parte da população que só pensa em si. Está mais preocupada no seu negócio, no seu dia a dia, nos seus direitos individuais. Né? E a pandemia ela serviu para testar esses limites de sociedade que a gente tem. Né? E muitos deles a gente viu claramente que falharam completamente no Brasil e em muitos lugares do mundo. Então, a gente está tentando, de alguma forma, através das nossas redes sociais, das nossas lideranças, levar para a população em geral informação sobre esses temas que a gente está debatendo aqui. Né? Porque não é muito além da Covid a fome. Ela vem de muitos outros problemas que são causados há muito tempo e a gente quer tentar fazer chegar essa informação para essas pessoas de uma maneira mais simples, com uma linguagem mais fácil, né? Especialmente para a juventude que tem esse distanciamento um pouco dessa questão social, né? Ainda mais com a internet hoje em dia. Essa juventude tem vivido nas suas bolhas, né? Bolhas que não enxergam a realidade que está ao seu lado, né? Então a gente está tentando furar essas bolhas, tentando chegar com a linguagem também dos jovens e aproximar um pouco essa mobilização da comunidade como um todo, né? A gente tem ações muito fortes vindo por aí em relação à questão de lutas por políticas públicas, e a gente quer tentar mobilizar a sociedade para isso em conjunto. Respondendo a sua pergunta em relação ao como é o dia a dia da Ação da Cidadania, assim, a gente não descansa desde outubro de 2019, que a gente estava com o Natal Sem Fome, e a gente está continuamente, desde então, arrecadando e distribuindo alimento. Né? Basicamente, todo o nosso foco foi para isso, até mais ou menos meados desse ano. Agora,
em maio, junho, o nosso foco fez quase 100% nisso, e agora a gente está começando a já olhar o horizonte do pós-pandemia, né? Preparando os projetos para a retomada, projetos de agricultura familiar, projetos de apoio de cidadania, direitos humanos, uma série de projetos de atuação que a gente está fazendo. Mas o nosso dia a dia é um constante processo de tentar arrecadar mais recursos, entregar alimentos no Brasil inteiro. A gente está distribuindo mais de 100 mil cestas básicas por mês, chegando esse mês a quase 150 mil cestas básicas distribuídas. São milhares de toneladas de alimentos distribuídas pelo país todo. É um sentimento é um misto de alegria de poder estar ajudando e uma frustração enorme disso não ser nem 1% da necessidade que a gente teria para poder atender essa população, né? A gente tem uma conta feita, né, para a gente conseguir alimentar só a parcela de insegurança alimentar grave, que a gente chama de fome, né? Dos 20 milhões de brasileiros que estão nessa situação, a gente precisaria de R$500 bilhão por mês para entregar uma cesta simplésima para essas pessoas, para essas famílias. A gente, só para vocês terem noção, de início da Covid até agora, arrecadou R$150 milhões. Ou seja, menos de 1/3 do que a gente precisaria para um mês de alimentação dessas famílias no Brasil, né? Fora as outras famílias que estão em segurança alimentar média, que também precisam de apoio, mas é só para vocês terem uma noção da dimensão do problema que a gente está. Então, é um trabalho contínuo, a gente está muito cansado, física e emocionalmente, nesse processo. Nossos times lidam com situações que vocês devem imaginar, são muito difíceis, às vezes com escolhas de Sofia, um hospital do câncer pedindo ajuda, junto com uma creche que trata com crianças com autismo, com uma comunidade indígena que está sendo atacada por garimpeiros em Roraima, e a gente tentando, de alguma forma, fazer milagre da multiplicação dos pães e tentar fazer com que esse alimento atenda o máximo de pessoas possíveis no Brasil. Temos tentado focar em comunidades mais carentes, como o exemplo que eu dei dos Yanomami lá em Roraima. A gente está fazendo uma ação agora para ajudá-los. Estamos tentando sair um pouco também do eixo, né, das capitais, porque tem muita entidade já apoiando. E a gente está tentando fazer o que é possível nesse momento, mas sempre reforçando, né? Esse trabalho não é o que soluciona a fome. O que soluciona a fome é política pública, é mudança, é emprego, é renda, é redução de desigualdade. É isso que resolve a fome. É por isso que a gente luta, mas a gente, enquanto isso não vem, tem a famosa frase de Betinho, que é: quem tem fome tem pressa. Então a gente atua nas duas frentes, né? Da família que precisa hoje de alimentação, em paralelo a isso, lutando para que a gente tenha mudanças significativas no país, para que mude de fato a política pública e a gente possa voltar a sair do mapa da fome da ONU e ser um país referência mundial, como, eu não sei se vocês sabem disso, mas em 2013 o Brasil ganhou um prêmio do PNUD internacional como o país referência do mundo em redução de desigualdade social. 2013. Parece um século atrás isso, né? Hoje, com a realidade que a gente está vivendo. Mas a gente já sabe, a gente tem receita do bolo, a gente já sabe fazer. É preciso reaplicar o que a gente já sabe fazer para que a gente volte a crescer e volte a olhar para a população mais carente, que é a quem mais precisa, né? E, por fim, a sua questão, Rogério, das startups, eu acho que, sim, as startups têm um papel fundamental na geração de emprego futura, né? Porque são elas que trazem a inovação e trazem a geração de novos tipos de emprego. Claro que a gente tem todas as problemáticas com esses novos tipos de emprego, como os Ubers da vida, etc., que tem, nesse processo, um modelo de negócio que ainda é muito diferente e muito difícil, né, de ter uma legislação clara em relação aos benefícios para o trabalhador, para quem está ali na ponta. É um modelo diferente de tudo que a gente já viu, que precisa evoluir muito, especialmente na questão dos direitos dos trabalhadores, mas se a gente olhar no aspecto do emprego e renda de quem não tem nada para fazer hoje, porque não existe emprego, talvez eles estejam salvando a vida de muita gente também, gerando emprego. Claro que é um emprego bem precarizado, é um emprego que não é o ideal, mas é um emprego que talvez tenha conseguido sustentar muitas famílias no Brasil durante esse período. Então a gente tem que olhar para as startups com diversos olhares de geração de emprego, mas também aproveitar que são empresas nascentes para imbuir elas de uma visão mais social, né? De uma visão diferente, de um modelo de negócio diferente, para que elas possam ter impacto social positivo nos seus negócios e que não, lá na frente possam ser empresas positivas para o país, né? Não só geradores de renda,
nas geradoras de redução de impacto, redução de desigualdade e tudo isso que a gente gostaria e quer ver para o nosso futuro aí do Brasil. Ok, Rodrigo Fernandes Afonso, o Kiko da Ação da Cidadania. A melhor maneira de encerrar essa entrevista é oferecer o nosso espaço para vocês, que a gente puder ajudar na divulgação, e te perguntar, quem quiser colaborar com a Ação da Cidadania, como faz? Claro, obrigado pelo espaço, foi ótima entrevista. A gente está com uma campanha no ar que é Brasil Sem Fome, né? Então, o site para doação é brasilsemfome.org.br. Lá você tem diversas formas de doação, cartão de crédito, depósito, Pix, enfim. Cada real doado para a nossa campanha vira um prato de comida na mesa de um brasileiro com fome nesse momento. Então, não fique com medo de doar R$5, R$3. O valor que você doar vai fazer diferença, pelo menos para uma pessoa ali comer e ter um prato de comida hoje na mesa. Muito obrigado aí pelo espaço, por tudo. É um prazer estar aqui. Sempre que convidarem, é um prazer. Nós que agradecemos, Rodrigo. O Hélio e o Rodrigo Otávio também agradecem. Eu, Rogério Lessa, a Alana, que acabou não fazendo pergunta, ela está voltando aí, ela está tendo problemas técnicos para participar. E também todos nós temos os nossos trabalhos fora do botequim, com certeza, né? Então, mas de qualquer maneira, a porta está aberta até que você volte, talvez para fazer um balanço do que está acontecendo aí no médio prazo, né? E a gente vai ficar muito feliz. Perfeito. Como já estamos felizes com a sua entrevista, com a presença dos colegas e com a audiência dos nossos ouvintes. Sem eles, não tem sentido a gente fazer esse trabalho aqui. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.